Justiça Eleitoral. Imagens de paisagens brasileiras. E os pernambucanos vão escolher pela primeira vez uma mulher para governadora do estado. 7.018.098 eleitores estão aptos para ir às urnas nesta eleição que é histórica. Bom dia a todos. Imagens de urna eleitoral. 8 horas em ponto. O presidente do TRE fala com jornalistas. Declaro aberta esta sessão extraordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e declaro de forma simbólica aberta a votação em todo o estado de Pernambuco. Imagem do TRE de Pernambuco. Absolutamente tudo está correndo sem qualquer intercorrência. O TRE, através de seu corpo funcional, está preparado para resolver qualquer problema que possa acontecer durante o processo de votação. Imagens de sessão Às plenária. 8 horas em ponto começou a sessão plenária aqui do Tribunal Regional Eleitoral. Foi dado o pontapé inicial. Pessoas são mostradas em O eleitor votar. já está nas urnas, já está devidamente exercendo o seu direito de cidadão. André Guimarães, presidente do TRE-PE, aparece dando uma O entrevista. dia da eleição é o ápice do processo eleitoral. Toda sociedade democrática deve comemorar esse fato cada vez que se realize, porque a cada eleição representa a evolução e a consagração do regime democrático de um país. Pessoas entram no colégio eleitoral para realizar a votação. Daí a importância fundamental de cada cidadã e de cada cidadão Pessoas com deficiência entram em van para ir votar. saírem de casa, expressarem de forma segura, com a sua convicção pessoal, depositando o seu Um voto homem cadeirante entra na sessão de naqueles votação. candidatos ou naquelas candidatas que reputam que irão representar os seus anseios como cidadã ou como cidadão. Virgínia A Rocha, que importância votou, para mim aparece dando uma realmente entrevista. favorecer a democracia, né? Cada um votar realmente em quem acha que é melhor para o nosso país. Isaac, junto de sua filha desde cedo criança, dá trazer uma para que ela entrevista. possa entender a importância do voto na vida da sociedade de uma forma geral. Mariana Eu acho Pilé super é a outra importante de entrevistada. votar, já que a gente tem que lembrar da época que a gente não podia fazer isso, né? Vai decidir o nosso futuro, basicamente, e o futuro e a história do nosso país. A importância André do voto Amorim é em tão entrevista. importante em si, porque eu acabei vindo de um outro estado, acabei transferindo o meu título para cá para poder exercer essa minha função de cidadão e votar realmente e fazer valer aquilo que eu acredito. Humberto Vasconcelos, vice-presidente do TRE-PE, conversa em entrevista. O processo eleitoral brasileiro é um dos maiores eventos cívicos do planeta, eu não tenho dúvida disso. Pessoas são E eu mostradas em votar. conheço este evento e o gigantismo dele de dentro, pelo menos desde os anos 90, quando há uma verdadeira mobilização da sociedade como um todo e de todas as instituições públicas para garantir a nossa democracia. As pessoas costumam presumir ou entender que a eleição se faz no dia, como se a gente arrumasse tudo ali naquela hora para captar o voto e está tudo certo. Imagem Ao do TRE contrário de Pernambuco. disso, a Justiça Eleitoral não para. Ela trabalha quase que 20 horas por dia, continuamente, esteja ou não havendo eleição. Como as eleições têm a cada 2 anos, quando vai terminando uma, já começa a outra. Não é um processo simples montar todo o palco, todo o place para se ter uma eleição geral no Brasil. As eleições menores também, porque nós aqui em Pernambuco temos, por exemplo, 21 mil sessões eleitorais. São 21 mil urnas esperando eleitor, numa média de 400 eleitores por urna. Nós mobilizamos um universo de quase 4 mil prédios cedidos por terceiros, porque nós não temos prédios autônomos da Justiça Eleitoral. Então imagine o que é você visitar todos os locais de votação, sessão por sessão, aí vão ser 21 mil, né? As tomadas, as lâmpadas, o piso, a iluminação, a posição geográfica da urna em face da porta de entrada, a acomodação das filas de cada eleitor, de cada sessão
eleitoral que vai captar o voto desse eleitor. André Guimarães, presidente do TRE-PE, aparece dando uma entrevista. Aqui no nosso estado de Pernambuco, são convocados e convocadas em torno de 90 mil cidadãs e cidadãos para nos auxiliarem. Sem essa convocação e sem a participação do povo, ou dessa parcela do povo, definitivamente não é possível realizar as eleições. De tal modo que a Justiça Eleitoral fica muito sensibilizada e grata com essa participação cívica do povo e da sociedade. Adriana Freire Mesária fala em entrevista. Eu me voluntariei, né? E comecei como secretária, depois passei para primeira mesária ou segunda mesária. Depois de um tempinho, umas próximas, virei presidente. Só que na última eleição com a Covid, eu tive câncer de mama e a médica achou melhor não participar, né? Eu acho super importante. Se a gente não tá aqui, não tem eleição. Mobiliza muita gente, não se tem ideia. Quanto custa uma eleição, quanta gente envolvida, realmente não se tem ideia. Cristina Borges, outra mesária, fala em entrevista. Em 2016, 2018, 2020 eu tive Covid, não pude vir na véspera das eleições. E aí estou voltando agora, em 2022. Eu acho extremamente importante, né? Eu me voluntariei. Eu acho que é uma oportunidade de a gente contribuir nesse processo democrático, né? Tão importante para o nosso país. Eu pretendo continuar trabalhando sim, né? Estou agora em 2022, 2024 estarei aqui novamente. André Guimarães, presidente do TRE-PE, volta a falar. Depois da convocação dos mesários, então tem todo um processo de preparação das urnas, de geração de mídias, que envolve várias pessoas. Então, um processo de suma importância, que é o de preparação das urnas, através do qual nós, inserimos em cada urna a mídia com os candidatos, todos os candidatos que participam da eleição, a fim de que, quando chegar no dia da eleição, as urnas estejam aptas a receber o voto dos eleitores. Então, isso tudo é um processo complexo. Então, são várias etapas, até se chegar ao dia da eleição. O fato mais importante de uma democracia é o voto. O voto, como diz a própria Constituição, é exercido de forma igualitária. Então, não importa classe, não importa cor, não importa classe social. Então, isso é a beleza da democracia. Pessoas com deficiência e idosas são mostradas indo votar com auxílio do Corpo de Bombeiros. Daí porque é dever da Justiça Eleitoral proporcionar da melhor forma possível esse direito de voto. Então, o TRE de Pernambuco, a cada eleição, proporciona a esses eleitores com dificuldades de chegar aos locais de votação exercer esse direito fundamental através de veículos preparados com pessoas especializadas, integrantes do Corpo de Bombeiros. Então, da forma mais adequada possível, apanha esse eleitor, traz ao seu local de votação, o eleitor exerce o seu direito fundamental de voto e, na sequência, o mesmo veículo devolve o eleitor ao seu lar, da forma mais confortável e segura que puder ser. José Carlos aparece para dar entrevista. Fiquei muito feliz e cumprimentei os idosos que vieram votar. Por quê? Porque você exercendo o seu voto com consciência, você está dando uma carta de autorização para os governantes. Então, se você escolher bem o governante, ele vai trabalhar melhor para o povo. Nós temos uma dificuldade de entender que quem está lá na política, eles são, na realidade, funcionários nossos, colocados para lá, para representar o povo. O que eles dizem fazer ou prometer tem que realmente estar em pauta em favor da população, em favor de quem paga os seus impostos, em favor de quem realmente vive. Então, essa conversa de dizer, eu estou prometendo isso, não, você está fazendo seu papel como profissional que a gente está colocando lá por 4 anos. É isso que tem que ser. André aparece conversando com jornalistas. Demonstrou o seu espírito democrático. Concluímos a segunda etapa das eleições de 2022 com pleno sucesso, sem intercorrências que possa ter de alguma forma maculado o nosso processo de votação. Tudo transcorreu de forma normal,
e o eleitor pernambucano e a eleitora exerceram seu voto de forma livre e espontânea. Temos a consciência que a Justiça Eleitoral e todos que trabalharam nessa eleição estão com a consciência tranquila do dever cumprido e a democracia prevaleceu. Idosa aparece como foco da imagem.